No caso de inglês, com dificuldade eu consigo ainda me comunicar. Eu cheguei a mais ou menos fazer uma entrevista incompleta em inglês, mas com muitas palavras que a pessoa dizia eu não entendi, ela tinha que ficar repetindo e substituindo por sinônimos e explicando às vezes qual era o significado. E você teve convite para trabalhar lá fora, que nem, né? A gente sabe da importância dos Estados Unidos, trabalhar em alguma instituição de lá? Quando eu comecei a participar da Sociedade de AutoQI em 99, eu recebi vários convites de várias pessoas. O Albert Frank, por exemplo, que era professor de matemática e lógica da Universidade de Bruxelas, e o Peter Bentley, que tinha um pós-doutorado pela Universidade de Oxford, eles queriam que eu fosse para a Europa, né? Na época minha mãe estava doente, minha tia estava doente, minha mãe também estava doente, minha tia faleceu recentemente também na época. Então eles queriam que eu fosse para lá, mas houve algumas restrições. Inclusive eles vieram, o Albert Frank e o Peter Widstein, eles vieram para o Brasil para tentar me convencer. O Albert Frank ficou 10 dias, né? Ficou hospedado lá em casa durante 10 dias e ficou lá conversando sobre vários assuntos e também queria que eu fosse, né, para a Europa. E depois eles viram que não tinha jeito, né? Porque não ia mesmo, que se a minha mãe não fosse junto. Você gosta do Brasil mesmo, então? Na verdade, eu tenho muitas críticas ao Brasil. Eu gosto o idioma o português eu acho muito bonito, acho muito eficaz, muito interessante em vários aspectos. Embora algumas pessoas que falam húngaro acham que o húngaro é mais eficaz para muitas finalidades, né? Ele é mais rico em muitos detalhes. Mas eu gosto muito do português. Um dos motivos de eu não me interessar por outros idiomas é porque eu estou muito satisfeito com a língua portuguesa. Para expressar com exatidão, geralmente o que eu gostaria de comunicar, né, eu consigo relativamente bem. Então, um dos motivos é esse. Mas eu não tenho um patriotismo, né? Eu acho que tem que ser uma relação recíproca e simbiótica, em que você oferece algumas coisas para o seu país e você tem que receber de volta, senão você está sendo, de certa forma, explorado e oprimido e prejudicado de várias maneiras. E, infelizmente, no Brasil acontece isso, né? Então, você, não só a questão de você não ter essa reciprocidade, mas nem sequer chega a ter um reconhecimento. Então, não sei se você chegou a ler as produções originais que eu tive em várias áreas, e no Brasil tem pouquíssimo, tem um recorde mundial registrado no Guinness, e tem alguns poucos trabalhos publicados em revistas de sociedade de AutoQI. Mas, fora isso, por exemplo, eu enviei na época do Niemann, né, que teve o escândalo do Carlsen e o Niemann, que, com suspeita de que o Niemann havia fraudado, ele estava usando um microfone nas partidas de xadrez contra o Carlsen. Não sei se você chegou a tomar conhecimento do caso, que extrapolou o limite do xadrez e saiu em várias mídias não especializadas, né? Então foi amplamente divulgado. Não tão amplamente, mas bem mais do que normalmente acontece com esse tipo de assunto. E eu escrevi um artigo na época, isso foi no final de 2022. Eu escrevi um artigo na época mostrando qual era o problema, o que havia acontecido de fato, e do ponto de vista estatístico, né? E enviei para Nature, Scientific American, New Scientist, The Lancet, Econométrica, The Economist, Wall Street Journal, né? Então eu enviei para vários veículos de comunicação que são da área científica e que publicam materiais desse tipo, né? E 2 deles apenas responderam. No caso da Chessbase, o editor-chefe da Chessbase, ele pediu mais material, copiou e publicou com o nome dele, que eu achei um absurdo. Eu cheguei a pensar em fazer um processo internacional e orientaram que era muito complexo, que não valeria a pena, a não ser que eu tivesse